Fala devs, tudo bem com vocês? Bom, hoje a ideia é começar um novo estilo de vídeo aqui no canal, que eu acho que não seria um vídeo tão grande, então seria como se fosse um drops de algumas coisinhas do Lua. E hoje a gente vai ver então laços de repetição em tabelas, tá? Isso foi uma ideia de um inscrito lá no nosso Discord, então se você quiser que as suas ideias e suas dúvidas sejam transformadas em algum vídeo ou explicação, entre lá no nosso Discord, o link tá aqui na descrição. Bom, então laço de repetição em tabelas. Para começar, a gente tem o seguinte, uma tabela em Lua. É algo parecido com isso aqui. A gente declara ela dessa forma aqui, né? Pode ser declarada dessa forma. Tabela entre chaves, né? Eu vou apontar aqui, ó, entre chaves. E dentro você coloca valores separados por vírgula. Isso é uma tabela. E internamente, o Lua ele faz isso aqui com a sua tabela, né? Ele coloca índices de acordo com a ordem que você vai colocando esses seus valores aqui nessa tabela. E são índices numéricos, começa sempre em 1 e vai, né, a infinito, a depender da quantidade de itens que você coloca na sua tabela. Bom, mas essa não é a única forma de você declarar uma tabela em Lua, tá? Em Lua, você pode também especificar qual é o índice da tabela que você quer, tá? Nesse caso, eu estou colocando o nome 1, que é uma string, né? Uma palavra isso aqui. Então, o índice, a nossa tabela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó, tá? Então, a gente substitui aquela sequência de números por essa sequência aqui de chaves, né? De nomes. Isso aqui é o índice, né? É uma chave para acessar o valor. Então, se a gente colocar, por exemplo, tabela.nome 1, né? A gente chega em Alberto. Parecido como, por exemplo, se você quer acessar alguma coisa dentro do workspace. Então, vai ser workspace. O nome daquilo que você quer pegar, né? Ou, por exemplo, se você quer pegar o humanoid dentro do character do jogador, vai ser character.humanoid, certo? Na tabela é a mesma coisa, tá? Então, vai ser tabela.nome 1, tabela.nome 6, e ela retorna Sérgio se for o nome 6 ou Alberto se for o nome 1. Bom, quando a gente tá nesse primeiro exemplo aqui, a gente consegue, por exemplo, criar um loop que ele vai girar em torno dessa tabela nossa aqui, né? Com for normal. Bom, como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, eu vou vir aqui então e criar um script rapidinho para vocês. Vamos aqui, ó. Tabela recebe. Então, entre chaves, eu vou colocar alguns nomes também aqui, tá? Então eu vou até usar alguns. Alberto, Maria, João. O último não precisa ter vírgula porque não tem nenhum depois dele. Bom, como que a gente faria com um for normal, um laço de repetição normal para passar por todos esses índices aqui? Bom, for i, né, ou contador, que é o nosso contador de voltas, né, igual, ele vai começar em 1, tá? E vai até, aqui a gente tem 3 itens, né, então ele vai até 3. De 1 em 1, ou seja, 1, 2, 3. Se a gente colocar esse último aqui, por exemplo, se for 2, ele vai ser assim, o contador vai 1, 3, 5, ele vai contando de 2 em 2. Então esse último passo é de 1 em 1. Do. E dá um enterzinho e já bota o end aqui no final pra gente. Então, esse aqui é um laço de repetição que ele vai fazer o quê? Ele vai repetir isso aqui 3 vezes, né? Porque o contador começa em 1, ele vai até 3 e o passo dele é de 1 em 1. Então vai ser 1, 2, 3. Bom, se a gente faz isso, a gente consegue então printar o seguinte, ó. Tabela. E aí, na tabela, se a gente colocar aqui contador, pensem comigo, a gente vai ter print, tabela, o contador na primeira volta aqui vai ter valer quanto? 1, né? Então vai ser tabela 1. O que é tabela 1? Alberto. Na outra volta, tabela 2, Maria.
Na outra volta vai ser tabela, o contador vai estar valendo 3. Então tabela 3 é João. Tá? Eu vou dar run aqui para vocês verem no output. Só para confirmar. Bom, então tá lá, ó. Exatamente o que a gente queria, né? Alberto, Maria e João, tá? Bom, mas e se por acaso eu entro naquele nosso outro exemplo, né, da nossa apresentação, que é esse aqui, que não são números. Como que eu faço para conseguir loopar, né, fazer essa volta dentro dele e conseguir pegar todos eles? Bom, existe um outro tipo de for, um outro tipo de passo, né, de laço de repetição, que ele faz justamente isso sem a necessidade de número, ele é específico para uma tabela, tá? E isso é em Lua. E é esse for aqui, ó. Então o que a gente tem no nosso for? Bom, for índice, que é uma variável qualquer, vírgula valor, que também é uma variável qualquer, tá? Vocês podem trocar o nome dessas duas variáveis, só que eu deixei assim justamente pra gente ter uma ideia do que elas são, tá? Então, in pairs, ou seja, em pares da tabela do, faça. O que esse for aqui tá fazendo? Bom, o outro for, ele aumentava um número e a gente sabia, e a gente acessava a tabela através desse número que é o índice, né? Esse outro for aqui, o que ele faz? Ele pega uma tabela e ele pega uma linha dessa tabela toda. Bom, uma linha inteira dessa tabela vai ter dois valores. Vai ter o índice e vai ter o valor associado a esse índice, né? E é justamente isso que acontece aqui, ó. A cada volta desse for, o índice aqui, a primeira variável, diz respeito ao índice aqui da tabela. E a segunda variável, que no caso eu coloquei valor, diz respeito à primeira variável aqui da tabela. Então, esse nosso for aqui especial, ele nada mais não é nada mais nada menos que um for que ele vai, ao invés de simplesmente rodar em torno de um contador, ele vai rodando em torno das linhas da minha tabela. Então ele sai dessa, vai para essa, sai dessa, vai para essa, sai dessa, vai para essa, assim sucessivamente, tá? Independente se o índice dela é um número, se vai ser um nome, independentemente, tá? Então a gente vai testar isso agora. Então, eu vou pegar esse nosso exemplo aqui e eu vou colocar o seguinte, ó. Nome 1. Opa, tem que ser junto. Nome 1 é igual Alberto. Nome 2 é igual Maria. E para vocês perceberem que não tem nada a ver com o número, eu vou colocar aqui, ó. Nome 99 é igual João, tá? Então, a gente colocou os índices que não são números aqui. Bom, se a gente tentar rodar isso aqui agora, vai dar erro, né? Ele vai printar nada aqui, porque não existe tabela.números, né? Mas, se a gente trocar isso pelo nosso for, então for índice valores, valor na verdade, né? In pairs, em pares de qual tabela? Da tabela, né? Dessa aqui de cima aqui, né? Então, tabela do. E o que ele vai fazer? Bom, eu quero que ele print, que ele escreva o índice seguido do valor, tá? Então ele vai printar para mim o índice da tabela e o valor. Vamos ver o que acontece quando a gente coloca isso. Ele vai, lembrando que ele vai passando de linha em linha para verificar. Então, olha só. Observem que aqui a gente perde a questão da sequência, tá? Então, dessa forma, se a gente for printar, ele vai na melhor sequência para ele, então não necessariamente na melhor sequência pra gente, tá? Nesse caso aqui ele foi de baixo para cima, tá? Então, nome 99, que era o índice desse aqui, ó, corresponde ao valor João. Ele printou, ó, nome 99 João, nome 2 Maria, nome 1 Alberto. E como que a gente aplica isso ao Roblox? Bom,
Não sei se vocês sabem, mas por exemplo, aqui dentro da variável workspace a gente tem câmera, terrain e base plate. Bom, eu quero uma tabela que contenha esses valores para mim. Então como que eu faço isso? É simples. Eu vou pegar aqui, ó, local workspace, workspace table. Ele recebe o workspace getChildren. O que esse getChildren faz? Ele pega tudo que está dentro de workspace, que seria câmera, terrain e base plate, e ele coloca isso dentro de uma tabela para mim, tá? E aí, então quer dizer que esse workspace table aqui é uma tabela. E como que eu vou acessar essa tabela? Bom, eu tenho várias formas. A primeira, como eu falei para vocês, eu tenho workspace table, né? E aí, nesse caso, ele coloca com números. Então, eu posso colocar workspace table 1 e acessar o primeiro valor, tá? No Roblox agora, a gente tem a possibilidade de simplesmente também printar o workspace table direto, tá? E a gente vai ter a tabela aqui. Eu vou até colocar assim para vocês verem. Mas a gente pode utilizar o que a gente viu. For índice valor em pairs of workspace workspace table do print, e a gente vai colocar índice valor. Vamos testar. E aí a gente vem aqui em output. Bom, então a gente tem algumas saídas. A primeira é o que eu falei pra vocês, ó, aqui, ó, linha 3, né? Ó, script linha 3. Ele printou isso aqui pra gente, que é uma opção não do Lua, do Roblox, tá? Se a gente abrir aqui, ó, a gente tem então, ó, uma tabela com câmera, base plate e terrain. Olha só, exatamente o que tem dentro do workspace, tá? E aqui a gente também printando através do for in pairs, a gente tem esse nosso resultado de antes também, tá? Utilizando também em tabelas que os índices são números. Então, basicamente, o for e pairs é justamente para você loopar, né? Fazer esse laço de repetição em tabelas. Eu deixei mais algum outro exemplo aqui, ó, justamente para exemplificar a partir daqueles outros exemplos do começo, ó. A gente tem a tabela com todos os nomes. Se a gente usar for índice valor in pairs tabela do, e aqui eu tô printando o índice, tô juntando aqui com índice valor valor. O que ele vai fazer? Olha só, índice 1 valor Alberto, índice 2 valor Maria, tá? Você consegue, ele vai printando índice por índice e o valor. Da mesma forma, se a gente fizer isso com aquela nossa outra tabela, essa tabela aqui, ó, tá? A gente consegue esse mesmo resultado, só que agora com nome 4, nome 7, nome 3, tá vendo? Ele não é sequencial, você não consegue printar isso em uma sequência certinha, né? Da mesma forma como se a tabela tivesse sequência numérica de 1, 2, 3, 4. Mas você consegue acessar da mesma forma, tá? Então, basicamente era isso. E outra coisa, aqui por exemplo, lembra que eu falei para vocês que a gente consegue acessar essa tabela também a partir dos índices, né? Então, nada muda aqui, tá? Workspace Table. Se eu colocar 1 aqui, e eu der... Vamos colocar um print aqui. Opa. E esse aqui eu vou comentar para não atrapalhar. Mas olha só. Ele vai printar pra gente então o valor, olha lá, câmera, tá? Que seria o valor número 1 nessa tabela Workspace Table, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostaram, deixa um comentário aqui embaixo dizendo se vocês gostaram, se gostariam de mais vídeos assim, mais simplesinhos, tá? Mais voltados ao código. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e falou!